Olá, tudo bem? Prazer, eu sou o Neto e hoje eu vou estar fazendo aqui com vocês uma breve reflexão sobre o livro intitulado de Capoeira, Candomblé e Outros Caminhos Rumo à Liberdade. Esse livro ele foi escrito por Cristina Maria Fazito e nessa nossa breve reflexão a gente vai estar fazendo um pouquinho da abordagem sobre os direitos humanos que a gente pode enxergar nesse livro. Esse livro ele fala basicamente da escravidão e de todos os processos que ocorreram durante a escravidão. A gente vai trabalhar sobre liberdade espiritual, liberdade de expressão e liberdade física dos escravos nesse período. O livro ele também aborda um pouquinho sobre as revoltas que tiveram até chegar no período que é declarada a Lei Áurea. E a gente pode pensar assim um pouquinho que a escravidão está um pouco longe de quando foi declarado os direitos humanos, porém são nesse contexto histórico que fazem-se observações, verificam atos que não são coerentes com uma sociedade e se elaboram. Então a gente pode observar que os direitos humanos, parte dele também foi pautado, teve muita influência da escravidão. Então é importante a gente verificar isso. Então para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho do livro em si, e ele entra falando do porquê que os brancos decidiram escravizar os negros. E da onde surge isso? Os brancos afirmavam que os negros eram uma cultura muito pobre. Em qual sentido? Eles falavam que dos negros nunca teve um povo com uma cultura complexa, uma cultura que gerasse algo benéfico para a sociedade. Não tiveram negros na história que fizeram boas ações. Essa era uma das afirmações deles, porque tem diversos ramos da escravidão, do porquê se escravizava, mas esse é um dos ramos. E se a gente verificar nas declarações dos direitos humanos, eu tenho aqui uma colinha com alguns dos direitos que vão ser os mais importantes para essa apresentação. E no artigo 4 a gente tem que ninguém será mantido em escravatura ou em servidão. A escravatura e o trato dos escravos sob todas as formas são proibidos. Outro artigo também que a gente tem é o artigo 5, que fala que ninguém será submetido à tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. E é exatamente tudo que a gente observava no período da escravidão. Na verdade, tudo que é relatado que se acontecia naquele período. E é engraçado da gente falar, como eu disse, desse fato de nada de bom ser de origem negra na história. Até hoje em dia a gente tem muitos problemas, entre aspas, com as pessoas afirmando que a Terra é plana. Só que nesse período já tinham negros que tinham conhecimento que a Terra era redonda. Isso que era coisa de conhecimento científico da época. A ciência não era para todos no período. Então tinha negros, eu até marquei uma parte do livro em que eles relatam o nome de um imperador negro que ele já tinha conhecimento que a Terra é redonda. E isso pode parecer não muito relevante, mas com toda certeza é relevante, porque vivendo numa sociedade até hoje, que com toda a tecnologia as pessoas tendem a dizer que a Terra é plana, verificar que naquele período afirmava-se que o negro era inferior porque ele não tinha uma cultura apropriada, ele não tinha providenciado algo de bom para a sociedade, então é muito agressivo se falar isso. Então aqui, Askia Mohamed Toure, de Songhai, já comercializava com indígenas da Espanhola, e o milho chegava à África e a batata e o algodão na América. Esses africanos muçulmanos tinham conhecimentos astronômicos de navegação e sabiam da redondeza da Terra. Então a gente vê uma breve menção de que a Terra não é plana já antigamente, com os povos que eram considerados inferiores também. Acho que um ponto legal para se ressaltar é que a cultura é o grau de complexidade de uma sociedade, de um determinado grupo. Então como aquele grupo se ordena. Então isso pode ser denominado cultura. E aí, partindo para a parte da liberdade, que é o principal ponto tratado pelo artigo 3 da Declaração dos Direitos Humanos, que o artigo 3 consiste: todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. No livro, a autora traz que os negros tiveram primeiro um ponto de liberdade espiritual, onde eles começaram a se manifestar a sua religião da forma limitada que eles tinham, porque os senhores não permitiam que eles se manifestassem de maneira explícita, então não era para eles fazerem os rituais deles. Por muito tempo ficou proibido isso, até que chegaram a um ponto que eles conseguiram manifestar isso de uma certa forma. Teve uma abrasilizada, vamos pôr entre aspas um termo, teve influência da cultura brasileira na cultura africana,
que permitiu que eles fizessem isso como uma forma de liberdade espiritual. O segundo ponto que a autora trata também é da liberdade de expressão. Os negros, os escravos propriamente dito, eles se expressavam da seguinte maneira, com rituais que eram muito comuns, cantos. A cultura afrodescendente ela tem muito da parte de cântica. Então eles utilizavam de músicas para fazer os rituais deles e para eles aproveitar também. E isso era bem visto pelos senhores de engenho, por quê? Porque pelos senhores de engenho eles estavam apenas tendo um lazer, entre aspas, porque naquela época não se prezava muito por isso, até porque era uma brutalidade do que se tinha, mas eles prezavam pelo lazer, então eles cantavam, eles dançavam, e isso estava tudo bem para os senhores, e eles estavam resgatando a sua própria cultura africana. Então a gente tinha o samba de roda, a gente tinha a jongada, a gente tinha o batuque, puxada de rede, maculelê, que eram diversas das formas deles se expressarem. E o maculelê também, ele entra no terceiro ponto, que é a parte da liberdade física. Porque o maculelê tem diversas origens, que não se sabe ao certo qual foi, mas no texto ela relata que uma das possíveis origens foi que um grupo invadiu um dos quilombos, nesse quilombo, e quem estava habitando o quilombo começaram a se defender com pedaços de pau e de facão. E quando o pessoal que tinha saído para a caçada retornou, esses que ficaram no quilombo começaram a demonstrar como eles tinham se defendido dos brancos. Então acabou ficando aquela dança, aquela luta do maculelê que a gente conhece. Outra forma de liberdade física é a capoeira, que é uma luta / uma dança que os negros utilizavam para, assim, se divertir, sim, praticarem um exercício físico, só que também isso era uma forma deles praticarem a possível fuga deles um pouquinho à frente, sem que os senhores percebessem, sem que os senhores dessem muita relevância para isso. Então os senhores pensavam assim, eles estão jogando capoeira, então eles estão só lutando ali, eles estão dançando entre si, cantando, mas na verdade não, era um processo para a libertação. Por isso a autora traz como liberdade espiritual, liberdade de expressão e liberdade física. E, como o título do livro traz, outros caminhos rumo à liberdade. Então, rumo à liberdade, os negros foram encontrando meios de manifestarem a sua cultura. E para a gente encerrar esse raciocínio, a autora fecha o livro exatamente com uma conclusão. Ela coloca esse ponto como uma conclusão. E o que é a liberdade? A liberdade é o ato da gente se sentir livre. Se a gente procurar no dicionário, liberdade é não estar submisso a alguém, sem ter alguém que imponha determinados limites na gente. É a gente se sentir bem. Só que mais do que isso, é a gente ter o axé, porque a liberdade é de cada pessoa. O axé significa a palavra energia vital, energia sagrada. Então, cada pessoa, cada indivíduo tem o seu próprio axé. Então, quando a gente encontra o nosso axé e a gente se sente livre, a gente está em liberdade. E o que ela quer, a principal mensagem que ela quer transmitir com o livro é o seguinte, que os negros tiveram bastante medo de perder a sua cultura nativa, perder a cultura africana. Eles começaram a manifestar rumo à liberdade essas culturas de maneira implícita, tanto que a gente fala-se muito hoje em dia em cultura afro-brasileira, porque tem muita influência da cultura africana na cultura brasileira e muita influência da cultura brasileira na cultura africana. Então a gente tem a origem de uma cultura nova. E com isso eles fizeram vamos supor aqui o candomblé, a umbanda, o maculelê, samba de roda, puxada de rede, jongada, capoeira. Era uma forma deles se manifestarem mesmo a tanta dor e sofrimento que eles sofriam na época da escravidão. Eles se manifestavam, mantinham sua cultura viva e eles se sentiam livres. Então é o caminho da liberdade, por quê? Porque nesse processo eu estou me sentindo livre. Então eu preciso começar a me sentir livre para que eu desenvolva o axé dentro de mim, que uma energia vital ilumine meu corpo a ponto de eu me sentir totalmente livre e eu estar livre no meu ponto de vista. Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês, uma breve reflexão. Muito obrigado, até a próxima.